Bem-vindos ao Marias Podcast, conversa sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argines e trouxe para vocês a Bruna Neri, terapeuta integrativa. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, Sim, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, mesmo. Fico muito feliz que aceitou. E agora eu queria entender melhor e contar para nossas ouvintes que é a terapia das leis biológicas, né? Como você começou nesse processo? Acho que é interessante você começar a falar assim da sua história, né, de formação, e daí nos contar mais, assim, detalhadamente a origem da terapia. Tá, vamos lá. Acho que eu vou começar contando um pouco sobre a minha história, porque que me trouxe essa ferramenta, como eu encontrei essa ferramenta. Em 2016, eu tive um diagnóstico com esclerose múltipla. Eu tive uma dificuldade aonde me pegou nessa parte da coordenação motora, fiquei sem andar, sem falar. Falar porque teve uma paralisia, com a paralisia motora, dificuldade na fala, não conseguia escrever meu nome. E a maneira como eu consegui passar por esse processo, para mim, fez com que eu conseguisse lidar com tudo isso de uma maneira diferente. Foi o meu diagnóstico, ele veio como um presente para mim. É assim como eu enxergo, sabe? E de uma forma muito natural e muito orgânica, as pessoas começaram a me buscar para poder ajudá-las com as questões físicas dela, patologias, muito mais essa questão da patologia, porque elas queriam entender como eu tinha conseguido viver a fase que eu vivi, porque não foi um processo tão fácil assim. Sim. Por mais que eu tivesse conseguido levar de uma maneira melhor, de uma maneira entender que aquilo era algo para mim, as pessoas começaram a me buscar e para poder ajudar elas nesse processo. Então, a minha entrada em relação a essa parte da terapia foi uma maneira muito natural. E eu entendo como um chamado, sabe? Para mim foi um chamado na minha vida. Eu comecei pela psicanálise, fui para terapia cognitiva comportamental, trabalhei muito tempo com mediação familiar. E quando eu encontrei as leis biológicas, para mim fez muito sentido, se encaixou exatamente na minha vida, porque foi o que eu apliquei na minha história, de uma forma até inconsciente. Intuitiva, talvez. Exato, de uma forma intuitiva. E ela se encaixou exatamente com aquilo que eu tinha feito para mim, buscado dentro da minha história e que de alguma forma fez parte do meu tratamento, né? Então, foi um encontro incrível com a ferramenta. Se identificar, né? Parece isso. Porque ela se conecta com a minha história. E eu acho que a maneira como eu trabalho, antes de eu conseguir ajudar alguém, eu acho que é importante a gente trabalhar nós mesmos, né? Então, tudo que eu compartilho dentro do meu espaço é aplicado pra mim, é aplicado em mim, em primeiro lugar. Você tem que estar bem pra poder cuidar de alguém, né? Exato, ainda mais voltado pra essa questão do corpo, né? Das patologias. Eu acho que esse é um grande desafio pra todos. Você receber um diagnóstico, eu acho que é um choque. Tem diagnósticos que são muito difíceis, eu acho que é um choque. Pode chegar até como um trauma mesmo, né? Sim. A maneira como você recebe a notícia, a maneira como você lida com o processo, a maneira como você caminha mesmo, né, com essa dificuldade que o corpo tem. E conta para nós qual é, né, a origem desse método, porque terapia das leis biológicas é algo aqui no Brasil muito inovador, certo? Exato. Bom, eu trabalho com a leitura biológica, que é uma ferramenta, é uma maneira de trabalhar que quem desenvolveu foi meu professor francês, Emmanuel Corbel, mas a leitura biológica, a estrutura dela, ela vem das 5 leis biológicas. As 5 leis biológicas, ela foi desenvolvida por um médico chamado Hammer. Ele era um médico oncologista, um alemão, e ele é oncologista e ele não tinha dentro da história dele, ele não tinha possibilidade de desenvolver um câncer. Ele perdeu um filho assassinado e depois de um tempo ele teve câncer no testículo. E aí ele entendeu aí ele começou a buscar, querer entender o que estava por trás da patologia. E ele começou a fazer um estudo com seus próprios pacientes, tentando entender qual é a emoção que está por trás das patologias. O que as patologias estão nos mostrando em cima daquilo que a gente viveu. Quando a gente vive uma situação onde a gente sente medo, impotência, solidão, o nosso cérebro, ele tira como se fosse uma foto.
E a nossa vida, a partir dessa foto, a gente começa a viver baseado no que ela traz. E isso ativa até os nossos 5 sentidos. Então, não só o corpo, mas como o nosso comportamento, como a parte do nosso psique mesmo. Então, a partir desse evento, o nosso corpo, ele vai, nós mesmos, né? A gente vai seguindo em cima dessa foto. E aí, o que as leis biológicas nos traz é essa possibilidade de a gente voltar para essa foto. Entende? E ressignificar esse momento do que a gente viveu. E o que a leitura biológica me traz, que é uma das ferramentas, assim, que eu acho que toca meu coração mesmo, que é a maneira que eu gosto de trabalhar, que é com o corpo. Uhum. O corpo, ele me traz respostas do inconsciente. O corpo, ele é a antena da alma. O corpo, ele é a antena da alma, do nosso inconsciente, e muitas vezes do nosso consciente de eventos, que é aqueles que a gente não conseguiu transmutar. Então, através do corpo, a gente consegue identificar o momento do trauma, o momento daquela situação difícil, através do seu sintoma. Que a Lady Gaga teve aqui, né? Que ela falou que depois de um tempo, né? Não sei exatamente quanto tempo, mas muito tempo, que ela passou por a situação de abuso sexual, né? Que foi um estupro. Ela foi reagir a esse trauma muito tempo depois, que daí o corpo dela começou a apresentar dores inexplicáveis que nenhum exame encontrava causa. Você pegou no ponto. Eu não sabia dessa história dela, mas me conta, o que mais que ela falou? E aí ela teve que cancelar shows, porque ela não tinha mais condição física nenhuma. Eu acho que todas aquelas emoções reprimidas decorrente desse trauma, né, começaram a bloquear. E aí ela teve que se internar e ela passa daí por um diagnóstico de fibromialgia, seguido de lúpus também. Só que ela vai acabar tratando a questão emocional para curar o corpo dela, né? Exato. E aí ela faz um trabalho com um psiquiatra e ela entra na psicologia comportamental dialética, né? Então, tem muitas questões que a gente ouve falar, né? Que a medicina tradicional ela não consegue encontrar a causa através de exames, de pesquisas. Mas o corpo informa, de alguma forma. Exatamente, sim. Não é que a medicina ela é importante. Sim, ninguém tá falando que não, mas não consegue encontrar porque a causa não tá ali. Não foi nada que ocorreu no corpo dela, né? Foi na mente, na alma dela, e ele resolveu avisar. Como você falou, o corpo é uma antena da mente e da alma. Exato. E aí eu me lembrei de ter lido toda a entrevista dela, ela contando, porque ela falou muito disso no show, na música, né? A medicina, de alguma forma, ela trabalha em cima da ferida, mas é como se fosse um band-aid. Se você abrir esse band-aid, o band-aid pode funcionar, tá tudo certo. Embaixo do band-aid, a ferida vai continuar ali. Então, essa maneira da gente trabalhar o psique, a gente consegue ir mais a fundo dentro da ferida. Entender realmente a causa e a raiz daquele ponto. Das patologias. Da fibromialgia, óbvio que eu vou falar de uma maneira muito rasa, porque a gente acaba indo com várias buscas, mas ela me traz em relação às suas impotências. O que ela viveu que foi impotente para ela, onde ela não conseguiu se defender, essa parte muscular, entende? Dor nas juntas. Então, óbvio que é uma busca muito maior, mas trazendo esse ponto, o corpo dela reagiu depois, né? Trazendo a fibromialgia, talvez vinculado com essa situação dela. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente tem que trabalhar, a gente tem que entender que o nosso corpo está sempre comunicando a gente. Eu acho que esse é o grande ponto e que eu acho que é muito rico até no meu consultório, nos meus atendimentos, que é ver as mudanças, tanto do corpo quanto do psique, concretas mesmo, né? E isso vindo até dentro da minha história. Eu tenho propriedade para falar tanto dentro de consultório de atendimentos, mas sobre a minha vida. Todos os sintomas do meu corpo que acontecem, eu sei de onde veio. Uma dor. E aí, quando você traz essa consciência, você dá a possibilidade do seu corpo se reorganizar de uma outra forma. Certo? Certo. E a terapia das leis biológicas, né, é entendida como uma medicina germânica. Como que ela é vista aqui no Brasil? Existe algum preconceito em cima disso, né? Como se fosse uma pseudociência e não uma ciência. Como que isso é visto?
Hoje, de alguma forma, tem muitos profissionais trazendo pelo fato... Hoje a gente tem bons professores aqui no Brasil. Posso citar Rafael Livramento, que é das referências para mim aqui no Brasil como professor. Tem outras referências que são lá fora. Lá fora tem a Josie Cromer, que é francesa também, o Emmanuel Corbel também, que são franceses, que eles estão vindo mais para o Brasil também para poder formar terapeutas vinculados com essa área. Eu não consigo enxergar o que você fala sobre essa questão do preconceito, sabe? Eu não consigo enxergar isso, não consigo realmente entender. Me explica a sua pergunta. A medicina tradicional, né? Tá, trazendo essa questão da medicina tradicional e a medicina... Medicina germânica, que assim, digamos, para nós aqui no Brasil é tudo muito novo, então acaba gerando polêmica, preconceito. Como que a medicina germânica se defende dessa questão, né? O nome medicina germânica foi dado pelo médico oncológico, né, o Dr. Hammer. Ele que criou esse nome, né? Ele desenvolveu a estrutura toda das leis biológicas, são 5 leis, na verdade, e ele deu o nome de medicina germânica porque ele era alemão e ele era médico. Então, por isso que tem esse nome. E a medicina, de alguma forma, porque a gente trabalha com o corpo também, né? A gente trabalha em cima das patologias. Mas é o ponto, psique, cérebro e órgão. Quando você vive uma situação, essa estrutura que ele desenvolve, o Dr. Hammer, você vive uma percepção, ou trauma, como a gente falou, atinge uma área do cérebro. A gente divide o cérebro em 4 folhetos. Endoderme, ectoderme, mesoderme, enfim, são em 4 folhetos. Então, você vive o trauma, atinge uma área do cérebro. Dessa área do cérebro, atinge um órgão. Não necessariamente você vai desenvolver uma patologia. Cada corpo, cada pessoa resolve os seus conflitos de uma maneira diferente. Mas o corpo, ele pode responder, o cérebro pode responder com uma mensagem no corpo. Algo não está resolvido, você não integrou algo que você viveu, você não conseguiu ressignificar o que você viveu. E esse olhar, a gente dá oportunidade para você olhar o que você viveu de uma outra maneira, por um outro ângulo, por uma outra percepção. Então, sempre tem alguma relação com uma experiência vivida e que, digamos, o cérebro, ele faz esse registro. Como Exato. Você deu um exemplo de fotografia. Ele ativa os 5 sentidos. Sim. Quando você vive, cheiro, enfim, ele ativa os 5 sentidos. Sim. É um órgão bem inteligente, né? E como ele enxerga, né, o Hammer, como que ele enxerga a questão de lidar com o câncer? Porque foi assim que tudo começou, né? Sim, da mesma forma como a gente lida com qualquer outra patologia, porque esse é o ponto. Quando você trabalha com a leitura biológica, quem me traz a percepção é o corpo, é através do toque. Então, o corpo me traz a informação exatamente do que aconteceu, quando você viveu. Então, o que você viveu aos 3 anos de idade que te trouxe essa percepção, por exemplo, de mama, uma desproteção, tem uma questão de lateralidade, se é esquerda ou direita, aonde está localizado o órgão. Então, tem leituras individuais. Exato, em cada órgão. Cada órgão me traz uma percepção diferente. Então, desse lugar dessa parte oncológica, a gente lida como outras patologias. Óbvio que eu recebo muitas pessoas dessa parte oncológica, autoimune, acabo lidando com todo o comportamental também, mas eu acabo recebendo muitas pessoas que estão iniciando um tratamento oncológico. E essas pessoas, essas patologias que são mais profundas, eu gosto de lidar com elas de uma maneira diferente. Geralmente as pessoas me procuram no início do tratamento, da quimioterapia ou da radioterapia, e eu ajudo elas a passarem pelo processo do tratamento. Nesse processo do tratamento, tem várias coisas que são desencadeadas ali. Identidade, as dificuldades ali são muito profundas. O medo, Sim. Tem muito medo. Então eu ajudo elas a passarem por esse processo, porque a maneira como elas vão passar por esse processo pode impactar tanto no seu tratamento com a quimioterapia ou para a patologia, como pode ajudar a pessoa a não desenvolver um futuro conflito, né? Porque esse processo ele é difícil. E quais seriam essas 5 leis biológicas? Sim, eu não vou trazer todos os pontos
dela, mas, por exemplo, eu vou te falar um pouco, porque é muito teórico, nosso tempo acho que não vou conseguir detalhar todas. Mas a primeira lei, a gente fala sobre essa questão do choque, onde a gente entende dessa trilogia, né, psique, cérebro e órgão. E a segunda lei a gente chama de lei bifásica. A lei bifásica, ela mostra desde o momento do conflito até o momento, as fases que você passa. A gente chama, tem fases de resolução, tem fases de reparo, tem fases onde você está em vagatonia, onde você está em simpaticotonia. É uma ferramenta que ela é muito bem estruturada. Não é uma ferramenta onde a gente trabalha trabalha com o corpo, né? Trabalha com os órgãos. Então, são teorias muito mais profundas. Não é uma coisa que até brinco, que não é uma receita de bolo. Se você tem isso, então você pode... Se você tem hipertireoidismo, você viveu isso. Não é uma regra, sabe? É individual a terapia. Ela vai... A gente tem uma coisa a seguir, mas ela vai é muito mais profundo. Sabe? Por exemplo, se eu te trouxer um pouco sobre a tireoide. A tireoide é um órgão onde ela traz muito essa questão da parte hormonal, né? E para nós, a tireoide, também falando de uma maneira mais rasa, mas trazendo uma percepção dela, a tireoide, ela é o órgão do tempo para nós. Então, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Quando você está vivendo uma situação onde você precisa de velocidade, o que não deu tempo na sua vida? O que você não conseguiu ainda seguir? O que você não alcançou ainda? O nosso corpo, ele ativa que a gente chama a hipertireoidismo. Para quê? Para te ajudar a ter mais velocidade. O corpo, ele te acelera. Os sintomas da hiper você fica numa velocidade muito grande. Você emagrece. Você fica num lugar muito rápido. Você tem uma energia diferente. Quando você fica muito tempo preso nesse conflito dessa velocidade, o corpo, ele vem com a hipotireoidismo. Qual é o sentido da hipotireoidismo? Para trazer um equilíbrio no corpo. Como você ficou muito tempo em velocidade, o corpo fala, bom, agora que a gente já resolveu o problema, vamos relaxar. Vamos voltar e vamos trazer um olhar, vamos desacelerar um pouco. E eu acho até legal trazer um pouco da hiper, porque a gente tem um livro agora que vai lançar agora semana que vem, que eu faço parte, que foi o meu professor Rafael Livramento, que juntou alguns alunos dele para poder falar sobre as patologias, que é do Noções da Existência, e que o meu capítulo eu falo sobre a tireoide. Então, é um livro surpreendente. Eu vou te presentear eu vou te mandar quando a gente lançar. O lançamento é na semana que vem. Nós vamos falar aqui também dele, né? Por favor. A dica do livro. Isso é muito legal. Parabéns. E aí, para finalizar a nossa entrevista, queria saber que dica que você dá para as mulheres que estão nos assistindo, as Marias, para ter mais saúde, né? Porque a gente já entendeu que essa terapia ela é integrativa e bem personalizada, né? Ela integra o corpo, a mente e a alma. Eu acho que esse é o ponto. E é isso que eu falo, o corpo ele é a antena da alma, do nosso inconsciente e do nosso consciente também, de coisas que a gente não... O corpo é um mensageiro. Sim. Então, o que eu posso passar para as mulheres que estão te ouvindo, que estão nos ouvindo, escutem o seu corpo. Tem muitas mulheres que trazem, por exemplo, dificuldades de engravidar, até os sintomas até da menopausa, uma das pautas também que tem sido muito legal falar, voltado para esse olhar, onde cada sintoma quer dizer uma coisa, mas não necessariamente todas as mulheres vão ter o mesmo impacto, a mesma velocidade dos sintomas que tem, né, quando você entra na menopausa. As dificuldades de engravidar, quais são as dificuldades de engravidar? Endometriose, tem vários assuntos... Tem várias coisas que a gente acaba trabalhando também voltado para esse universo feminino, sabe? E o que eu posso deixar para elas é escutem o seu corpo. O seu corpo tá sempre te mandando uma mensagem de algo que você precisa olhar, que você precisa resgatar, ressignificar dentro da sua história. Isso que para mim é muito interessante. As leis biológicas, ela trabalha em cima da sua história. Sim. A gente vai desde o transgeracional, a gente busca impactos uterinos, assim, tem um caminho muito... É uma terapia que eu sou apaixonada, não tem nem o que dizer, né? Mas o que eu poderia falar é escutem o seu corpo.
Parabéns, eu sei que ela é especialista, eu super indico. Foi um prazer enorme te Obrigada, receber. Cí, obrigada. Eu tô muito feliz de te ver aqui, Obrigada. realizada, fazendo o seu projeto, colocando ele em prática. Eu tô muito feliz e o que você puder contar comigo, você sabe que você pode contar comigo. Obrigada, eu sei. Ela faz parte disso, desse projeto. Obrigada, Cí, obrigada mesmo pelo convite. Me sinto honrada. Que bom, feliz.